Estamos aqui para mais um episódio do Storytelling TV, esse podcast que a gente conta e ouve histórias inspiradoras para mudar a nossa história. E aqui, quem aqui não gosta de ouvir uma boa história, não é mesmo? Hoje a gente tá aqui com, cara, um gigante. É uma honra receber ele aqui em mais um episódio. Ele que é autor de um livro best-seller que você já tá vendo aqui. Ele que também é mentor, palestrante, investidor de muita gente. Ele é multi-empresário. Mano, ele é sensacional, além de ser um influenciador gigantesco de muita gente que carrega uma mensagem muito forte no coração. Túlio Vitti! Que apresentação, Que amigo! honra, cara. Muito obrigado por você estar aqui. A honra é minha estar aqui. Tenho certeza que você vai extrair pérolas aqui que nós vamos doar a outras pessoas que estão buscando realmente conteúdo para multiplicar também outras vidas. Amém, amém. Esse podcast vai ser fera. Então, o que você vai fazer já? Você que tá aí vendo esse início de podcast, vai ser fera. Então, você já vai clicar aqui embaixo no like desse vídeo, pro algoritmo entender que é um conteúdo de valor. Você vai também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios que vai vir. E, logicamente, pegar esse podcast e compartilhar esse link para no mínimo 10 pessoas que também vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Fechou? Túlio, vamos lá. Bora. Então. Primeira pergunta. Seguinte, se apresenta pra galera, fala quem você é e conta como que foi esse início. Como que o Túlio nasceu, o Túlio Vitti? Começamos bem, né? Que bom. Então, acho que assim como todas as pessoas que conseguiram ter sucesso na vida, um dia o sucesso que ela hoje vive era incompatível com o sucesso que ele planejava. Nossa. O Túlio um dia planejou um sucesso. Eu planejei que eu seria um músico. Eu planejei que eu seria um cantor. E hoje o que eu vivo é totalmente incompatível com o que eu queria pra mim, que eu planejei pra mim. Isso eu vejo muito parecido com a história de Maria. Maria, quando um anjo Gabriel visitou e contou que ela teria Jesus, pra ela, Jesus primeiro foi uma promessa, antes de ser o nosso Salvador. E era incompatível, porque Maria virgem, jamais imaginaria que se engravidaria de um espírito e carregaria o Salvador. Antes de Jesus ser o nosso Salvador, ele foi a promessa na vida de Maria. E aquela promessa cresceu e aprendeu como ele deveria se comportar em todo o período dele na Terra, através da maestria que Maria direcionou ele. Então aquele era o sonho dela. Ela não imaginava que ela carregaria o Salvador. Então hoje o que eu vivo, Pedro, é além do que eu imaginava pra mim. Eu imagino. Porque eu me via nos palcos, dançando, cantando, sendo um entretenimento para as pessoas. Deus me escolheu e me separou para poder ser salvação para a vida de muitas pessoas. Uau. Que fera isso. Isso é muito forte, cara, porque lógico que você não ia ter essa clarificação de não, eu vou seguir uma carreira de influenciador, eu vou influenciar as pessoas através da mensagem, envelopando a mensagem do Senhor. Você queria ser cantor. Contanto que você começou sendo cantor pop, tudo né? incompatível. Pop não, perdão. Era gospel. pop. Gospel também. Gospel, comecei no gospel. Isso, foi gospel, depois foi pop. Depois eu fui pop, exatamente. Mas tudo é compatível. Se perguntassem pra você, o que o Pietro queria ser quando crescesse? Tá no meu livro isso, mano. Eu queria ser, por um momento, quis ser comediante. Que eu gostava de fazer as pessoas rirem ao meu redor. Por muito tempo eu queria seguir a carreira do meu pai, então ser DJ. Eu queria ser ator. Legal. Dublador. Porque sempre que eu brincava com os meus amigos de super-herói e tudo mais, eu queria me vestir como um, agir como um e principalmente imitar a voz. Então eu sempre tive mais voltado pra essa parte de comunicação e artística também. Legal. Então, em relação à expectativa dos meus pais, não sei se minha mãe queria que eu fosse nadador, porque ela me colocou em aula de natação, mas eu fiz o que ela já queria, não morrer afogada. Então, mas eu sempre voltei nessa parte de comunicação, seja ela artística como DJ, ou ser um ator, ou comediante também. Sabe o que é legal disso? E Que toda vez que alguém te pergunta
o que você quer ser quando crescer, a sua resposta é baseada no campo de visão que você tem naquele momento. Então você viu um grande comediante e quis se tornar um grande comediante. Você viu um grande nadador, sua mãe viu e queria que você se tornasse aquilo dentro da realidade que ela queria criar para você. E todos os outros seus sonhos de se tornar uma pessoa na fase adulta foi baseado no seu campo de visão. Só que quando a gente fala de incompatibilidade, de crescimento, a gente está falando sobre um sonho e sobre um campo de visão que não é nosso. A gente está falando sobre um campo de visão que é de Deus, é divino. E não combina com a gente. O propósito é muito maior. Porque se combinasse com a gente, seria imperfeito. Se combinasse com você o seu sonho hoje, teria várias imperfeições. Talvez não teria tanto sucesso como você tem hoje. E se tivesse sucesso, talvez com muito acúmulo de problemas e muito acúmulo de traumas. Então, quando a gente pertence a alguém que sonha por nós, aquilo que é incompatível se torna a realidade daquilo que nascemos para poder viver, que é diferente daquilo que nós acreditamos que nascemos para viver. E eu tô muito feliz de viver em compatibilidade daquilo que eu queria. Porque aquele que sonhou o que o Túlio seria, ele não errou em nada. Exatamente. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Túlio, já que a gente tá tocando muito nesse assunto de espiritualidade, de Deus, tudo, como que você definiria, né, a importância da espiritualidade na sua vida? E como que foi esse processo de você descobrir a sua verdadeira identidade? Sim. E o seu propósito? A nossa identidade é roubada desde pequeno. Quando você nasce, a sua identidade é formada pelos seus pais. Seu pai e sua mãe definem o seu destino e como você deve se comportar baseado na identidade deles. Quando você chega na adolescência, você é roubado da identidade que seus pais criaram, porque você começa a conviver com pessoas de bolhas diferentes, jovens de bolhas diferentes, alguns rebeldes, outros não. E começa a puxar aquele caráter, a puxar aquele estado de consciência para você. E você começa a criar um novo homem. Os valores mudam. Os valores mudam. Então sua identidade mudou ali de novo. Aí de repente você foi para a faculdade. Aí ali começam os seus professores, começa uma sequência de estudos, seus valores mudaram de novo. Então sua identidade mudou. Então sempre tem alguém guiando sua cabeça. Nós, seres humanos, parece que fomos criados para ter um mestre assumindo o controle remoto da nossa mente. É por isso que toda hora você precisa de um mentor. É por isso que toda hora você precisa de alguém para poder se espelhar. Porque você não está assumindo a identidade real daquilo que você é. Você está assumindo a identidade daquilo que as pessoas criam. E por ser algo tão atraente e o nosso cérebro gostar muito da dopamina que aquilo nos gera, a gente se apaixona por aquele estado de consciência que a outra pessoa tem, pelos resultados que ela mostra para mim que ela tem. Ou porque ela quem é, ou porque ela quem tem, é. Exatamente. Ou pelo que ela faz, ou pelo que ela tem. Isso. Ou porque na frente das câmeras, pelo menos, parece ser. Isso. Aí você modela a sua identidade de acordo com aquela pessoa. Então não é você. E quando você entra no processo de descobrir a sua identidade... A sua verdadeira identidade. É um processo de introspecção, não como um ato de egoísmo, mas como um ato de conhecer a si mesmo e entender quem é você. Na sua inutilidade e na sua utilidade. Autoconhecimento. O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele constrói pontes. Pontes que te levarão ao estado de consciência e não de inconsciência ligado a traumas, drives instalados, crenças, aprendizado. Não. A um estado de consciência onde você está liberado e pronto para poder acessar o que é seu. Que ele já te deu. E não um remix do que os outros criaram para você. Remix funciona? Funciona. É por isso que a instituição igreja funciona. É por isso que os players funcionam. Porque existem um monte de pessoas perdidas que, se não tiver uma identidade parecida com o mestre, continuarão perdidas. É por isso que tem pessoas que, se saírem da igreja hoje, elas vão entrar num abismo profundo. Então tem gente que nasceu talvez para ser controlado. Só que existem pessoas que nasceram para um propósito maior. E quando se fala de propósito de transformação, de multiplicação, de realmente tirar as pessoas do lugar que elas estão, você precisa ter identidade. Que é o seu caso, que é o meu caso, que é o caso do Pablo. O caso de tantas pessoas que têm um propósito maior de tirar as pessoas de algum transe. Ativar a identidade de outras pessoas. De ativar a identidade. E só tem como ativar a identidade se a sua estiver muito bem definida e configurada com aquilo que para onde você está indo.
Uau, que fera, mano. Muito bom, muito bom. Saber a sua verdadeira identidade, né? A imagem e semelhança do Criador, que ele já te deu tudo, que ele já... E a gente consegue ver isso até nas coisas mais sutis. Por exemplo, muitas pessoas têm até bloqueio de criatividade, né? Só que a galera não consegue entender. Tipo, fala que não consegue ser criativo, que não consegue ter novas ideias. E a galera não consegue entender, se você é a imagem e semelhança do Criador, essa é a sua verdadeira identidade, e ele criou o mundo... Ele é criativo. E ele te deu um gene de ser criativo. Então é só você acessar. E o nosso papel é justamente fazer com que essas pessoas acessem o que o Criador já nos deu. E existe um caminho muito mais fácil. Você falando de bloqueio de criatividade. O bloqueio de criatividade é uma falta de ambiente. Não tem como você ser criativo num ambiente de escassez. Não. As pessoas só são criativas onde tem resultado e onde tem ideias. 100%. Criatividade é repertório visual. Isso. Porque quando você fala de criação, criatividade, implica em movimento. Então não tem como eu ser criativo sem movimento. Às vezes as pessoas estão paradas e falam, bom, eu tenho bloqueio de criatividade. Não, você só tá num ambiente errado, tá andando com as pessoas erradas, conversando com quem você não deveria conversar. Se você passar uma semana com pessoas que estão criando o tempo inteiro, que estão provocando o resultado o tempo inteiro... Que estão agindo o tempo inteiro, que não estão na zona de conforto. Então, necessariamente, eu não preciso diretamente guiá-la por um caminho espiritual. Às vezes eu só preciso tirar do lugar que ela tá. Exatamente. E nesse percurso onde ela descobriu que ela só estava no lugar errado, já ativado. É o famoso pregar sem pregar, vender sem vender. Você só precisa levar a pessoa para o lugar certo. Primeiro você provoca um micro resultado. Depois você instala o drive. Exatamente. Ninguém instala drive sem antes ter o resultado. Ou pelo menos experienciar aquele resultado. Um exemplo. Se Pablo não tivesse tudo que ele tem hoje, de prova social, de validação social, as pessoas acreditariam nele? Não. Não acreditariam. A diferença, né, do gênio pro louco. O gênio tem resultado, o louco não. Isso. Só que tem a diferença entre acreditar e confiar. Uhum. Quando eu acredito, eu vejo a pessoa produzindo, eu vejo a pessoa crescendo, mas eu não vivo isso na minha vida. Quando eu confio, eu estou disposto a realizar aquilo. Então eu faço o percurso que tiver que fazer para realizar. O Pablo, ele criou um ambiente de tanta prova social, de tanta validação social, que as pessoas elas acreditam por um tempo, até que ela tem um estágio e fala, cara, eu quero ver se é isso tudo. E ele chega perto. Quando ele chega perto, o que acontece? Ele experimenta. Aí ele vivenciou. Uhum. Se ele vivenciou, ele está disposto a confiar com toda a intensidade dele para realizar a partir dali algo novo. Então, pera, Túlio. Eu preciso primeiro visualizar, e aquele visualizar precisa me dar algum tipo de incentivo para que eu dê o primeiro passo. Se no primeiro passo que a pessoa der, eu não provocar a experiência que ela precisa viver para ela confiar, ela volta. Ela volta pra zona de conforto. É por isso que nós precisamos ter os nossos resultados. Pra ela não vale a pena sair de onde ela tá. Uhum. Isso faz sentido, muito inclusive. Se você entrar num ambiente hoje onde que tem Elon Musk, Mark Zuckerberg, os grandes gênios da atualidade, do mundo, da tecnologia, você vai ser absorvido por aquele ambiente e vai sair dali com uma transformação diferente. Eu participei do La Casa, foi exatamente isso. Exatamente. Todo mundo na ambiência de produção, de ação, de querer fazer o tempo inteiro, mas coisas boas na prática, querer aprender, principalmente sede de aprender, de absorver, era isso o tempo inteiro. Só que quem vivenciou? Você ou o outro que assistiu? Eu. Então como que você vai virar pro outro e falar que ele pode, sendo que quem vivenciou foi você? Fazendo ele se sentir pertencente e ter a mesma experiência que eu. Experiência. Lá no livro que o Pablo aplica muito dentro da metodologia dele, que é o 48 Leis do Poder, tem uma lei, se não me engano é a lei número 33, que fala assim, crie espetáculos atraentes. Porque só em espetáculos atraentes é capaz de acionar o estado imaginativo da cabeça de uma pessoa. Porque quando ela entra em estado de imaginação... vem a visualização. Ela vem a visualização. Então ela entra em estado de êxtase, num estado ali de demência, onde que ela começa a criar uma realidade que ela não vive. Só que quando se tem mestres em volta, ele puxa esse imaginativo, essa realidade criada para o mundo real. A materialização disso. E o que é a materialização de um sonho? Se chama
oportunidade. Então tem um ambiente de oportunidade, de possibilidades, onde que a pessoa precisa acessar um. A diferença entre nós gênios e o restante das outras pessoas é que nós provocamos as oportunidades. As outras estão buscando E não existe oportunidades. As outras estão Oportunidade se cria. buscando possibilidades. Nós estamos criando possibilidades. E tá tudo bem elas acreditarem dessa forma. Tá tudo bem, porque a gente precisa dos dois tipos de pessoa. Daquelas que são guiadas por um propósito para cumprir algo maior na sua vida, que vão trabalhar pelo seu propósito, e outras que vão trabalhar pelo propósito delas. Se todo mundo que tivesse ali dentro daquela plataforma ativassem a sua identidade e queressem viver 100% do seu propósito, quem iria servir o propósito que Deus colocou na vida do Pablo? Ninguém. Estaria todo mundo muito bem resolvido. Então a gente precisa do equilíbrio, dos dois tipos de público. Então toda vez que você acessa uma realidade diferente, um estado emocional diferente, um resultado diferente, você não pode implicar isso na vida do outro, porque ele não vivenciou, ele não teve. E vivemos numa geração onde todo mundo só está viciado em micro resultado. E a culpa é dos nossos influenciadores, casinha de aposta, jogo lá, o tigrinho. Tá todo mundo querendo R$50 para comer o lanche no final da tarde. Ou então para sair com a namorada, sair com o namorado. Ninguém tá querendo provocar resultado de verdade. A galera na internet está viciada em pequenos resultados. E principalmente dopamina barata. E dopamina barata. Que é isso que traz. Exatamente. Nós estamos acostumados a ter resultados exponenciais. E o que é resultado exponencial? São, em partículas, o resultado do final do mês diariamente. Então, se você quer ter dinheiro, muito dinheiro, você precisa de quê? Dinheiro entrando todo dia, para que tenha frequência dele. E você entende que você comanda sobre ele. Se você tem um dinheiro entrando um dia, uma semana sim, 3 semanas não, que energia para conquistar dinheiro você tem? Se você hoje consegue acessar ambientes institucionais, educacionais, para poder mudar sua mentalidade, higienizar seu coração, aprender coisas novas, todos os dias você se torna uma pessoa muito mais avançada. Mas você consegue isso hoje, e daqui só 4 semanas, um mês de novo, ou para de estudar, você vai regredir. Então não tem como a gente cobrar a evolução de quem não tem os acessos que a gente tem. A gente tem que ser algum tipo de transbordo. Um micro resultado. A dopamina mais cara. Mas isso eu não estou falando de preço. Eu estou falando de ser uma dopamina que realmente vai fazer ela se movimentar, pelo menos, para ir procurar aonde que vai o próximo nível. Exatamente. Uau. Oh. Explicando como o processo funciona na prática, basicamente. Você acabou de explicar como o processo funciona na prática. Para qualquer um ser ativado e começar a fazer o que precisa ser feito. E Túlio, você hoje, com toda essa expertise que você tem, hoje você tem ela, mas o que o Túlio de lá de trás almejava? Você, como você falou, você não tinha essa vontade de ser um influenciador cada vez maior. Você não idealizava isso. Não. Quando que surgiu? Na minha exclusão. Conta um pouco mais pra gente, como assim exclusão? Eu sempre fui um cara muito inteligente. Muito diferente de todo mundo que eu andava. Eu sempre me destaquei na escola, sempre me destaquei nos ambientes, sempre muito comunicativo, o nerdzão. Inclusive, aqui, como figura mesmo, tá? Eu usava terninho, cabelinho partido no meio. Caramba, que demais! Igualzinho dos filmes. E um dia eu cheguei a gravar 3 CDs no gospel. E o dono da gravadora virou pra mim e falou que eu não poderia continuar lá porque a forma como eu me comunicava, como eu gesticulava, não combinava com o que a igreja aceitava. Nossa! E aquilo foi um impacto muito forte pra mim. E foi um momento de expulsão. Pelo fato de eu ser muito inteligente, eu já tinha conquistado muita coisa no gospel. Isso já quantos anos? Muitos acessos. Eu não lembro, acho que eu tinha uns 16 anos. Por aí. Entendi. E muito bem conectado já. Quando eu saí, eu falei, cara, eu vou mostrar que eu sou o cara. E comecei a produzir conteúdos pro YouTube. Na época eu conheci alguns influenciadores, alguns youtubers que a galera da sua idade segue muito, que tinha 100 mil seguidores, hoje tem 20 milhões. Nossa! Então a gente fazia vídeo juntos, ia pras pracinhas lá em Belo Horizonte, ia pros shoppings.
E eu comecei a ter notoriedade. Começou a crescer. Gravei a primeira música no secular e lancei. Passou aí 1 ano e meio depois desse crescimento. No lugar que eu fui expulso, eu tinha cadeira VIP quando eu chegava. Uau! Aí eu entendi o jogo. Falei, pera. Então não é sobre o que o Túlio é sobre o que o Túlio tem. Ou o que o Túlio faz. Ou o que o Túlio faz. Então vou continuar mudando esse jogo. E comecei a andar com os influenciadores. Até que eu fui gravar num programa da Band e uma doutora que trabalhava em Harvard com a harmonização facial virou pra mim e falou, cara, você é um rapaz tão conectado. Por que você não traz os artistas pra mim fazer harmonização neles e eu te pago? Aí eu, pera. Eu tô sentando no lugar errado, na mesa errada. Eu tô andando com um influenciador que quer tudo de graça, que às vezes pode dar certo, pode não dar certo. Eu tenho que ser amigo dos empresários. Eu tenho que ser o cara que oferece as mesas. Os caras que tem dinheiro pra poder ter ali a galera na mesa. Eu falei, entendi. Vou mudar esse jogo. Eu comecei a estudar. O que os influenciadores gostam? Eles gostam de festa, de balada. Eles gostam de tudo de graça. Gostam de comida de graça. Patrocínio. Comecei a ser promoter. Uau. Foi ser promoter dos melhores eventos lá. Intencionalmente. A hora que eu vi, tá aqui o meu amigo Paulo, que trabalhou comigo durante todo esse momento. Nós fizemos os maiores eventos de Belo Horizonte. Eventos que reuniam, 100 mil pessoas. Dali, eu fui pra área de imprensa. Me conectei com todos da imprensa de Belo Horizonte. Dali, eu fui pra área empresarial. Me conectei com donos de restaurantes, donos de fast food. Com a doutora, eu dei um resultado pra ela. Ela falou, cara, eu preciso te apresentar pra todos os médicos do Brasil. Vai ter uma convenção onde vai ter vários médicos. Eu quero que você vai. Dali, eu fechei mais ou menos na época, foi uns 25 médicos, né? Uns 25 médicos na época. E era muita coisa, mano. Então, os influenciadores que nunca falaram comigo, gente que já era muito grande na época, começaram a me ligar. Cara, tô sabendo que é você que escolhe quem vai fazer o dente de porcelana. Eu sei que é você que escolhe quem vai fazer o Botox. E ali começou. Aí surgiu a minha primeira empresa de marketing. Uau. Aí dessa primeira empresa eu me conectei com um rapaz que trabalhava com dropship. E ali foi a minha virada. O dropship me fez milionário aos 21 anos de idade. Uau. E não parei mais. Eu comecei a entender qual que era a necessidade, porque eu entendia de cérebro sem ter estudado. E eu comecei a desenvolver esse conhecimento dentro de mim. Aprender a observar o ambiente, o que falta, e a suprir aquela necessidade. E sentar nas mesas certas, mesa de governo. Eu nunca quis sentar em mesa onde que as pessoas estavam só gravando um stories para poder comer a comida do dia. Eu queria sentar em mesas de pessoas que estavam prontas para poder alimentar 1 milhão de pessoas e vender para elas. Aí foi que eu virei meu jogo. Uau. Que sensacional. Você teve um mindset totalmente diferente. Muito. E sem essa questão de, hoje em dia nós aprendemos isso. Você tem acesso na internet, por aí, pra você entender como mudar a sua mentalidade. E você, antes de ter acesso a isso, você já tinha uma mentalidade diferenciada. Eu já tinha. E isso é fantástico. 100 pais empreendedores, nós éramos de família muito simples. O meu amigo tá aqui, então eu tô usando ele porque a gente viveu muito junto isso. A gente não tinha dinheiro às vezes pra comer um cachorro quente, cara. Caramba. A gente juntava as pratinhas lá, as moedas, o que tinha, pra gente comprar uma carne pra fazermos na hora do almoço. Então não foi uma coisa que foi criada, o Túlio nasceu e beijou ouro. Não, mano. Eu ralei muito pra poder construir a realidade que eu vivo hoje. Eu não tive ninguém pra me ensinar. Eu fui meu professor. Deus foi meu professor. Eu gastava muitas horas no YouTube estudando, muitas horas lendo a Bíblia, muitas horas fazendo... Eu consegui bolsas de estudo. Meu pai não tinha condição de pagar pra mim. Então, o curso de informática que eu fiz foi através de uma parceria que eu fiz com a escola. E eu trabalhava para eles meio período para conseguir fazer meu curso. Entendi. Depois de 6 meses, eu virei professor dentro da instituição. Caramba! Aí eu comecei a vender formatação de computador. Se você não pagava R$50, eu formatava o computador. Daí eu fiz curso de designer. Do curso de designer, eu fiz administração. Consegui uma bolsa de direito, fui estudar direito na faculdade, fiz inglês, fiz espanhol. Eu fui me profissionalizando e sempre conseguindo bolsa, mano. Caramba. Bolsa, e eu fui usando a minha inteligência para abrir portas e conseguir ser o que não tem ninguém na minha família que é assim.
Eu não tenho histórico de primo rico, não tenho nada. Nenhum dos meus primos, nenhum dos meus irmãos, nada da minha irmã, ninguém conseguiu sucesso. Eu fui o único da família inteira, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Então eu quebrei toda a carga hereditária de fracasso e escassez da minha família. Só porque eu estudei. E andei com as pessoas certas. Você deu all-in. Deu all-in. Eu dei meu tudo. Então, o ambiente... Eu não tinha como estar num ambiente desse, mano. Eu andava com gente que tava preocupado com o próximo combo que ia beber no próximo final de semana. Não dava mais. Não tinha como. O único ambiente que foi próspero pra mim foi quando eu fui morar com uns amigos do Dropship no Vila da Serra, que é um bairro muito rico lá em Belo Horizonte. E nessa casa eu tive experiência de andar com gente que conversava sobre qual que é o próximo milhão que nós vamos fazer. Mudou muito. Foi brusca a diferença. Foi brusco. Isso ali me ativou. Me ativou. Aí eu falei com meus pais, eu não quero mais contato com ninguém em Belo Horizonte. Eu vou sumir. Ele, como assim, Túlio? Vou sumir. Tô indo pra São Paulo. Vim pra São Paulo. Eu já fazia alguns programas de TV aqui. Sim. Conheci um amigo que tem uma agência que assessora jogadores de futebol. Caramba. Grande jogador de futebol. Uhum. Aí ele falou, cara, por que você não tem seu escritório aqui comigo? Muda pra cá. Aí eu arrumei um apartamento no Itaim Bibi e comecei a fazer meus negócios aqui. Já ganhava bom dinheiro e comecei a crescer, que eu já tinha feito meu primeiro milhão. Aí eu não conhecia a Alphaville. Aí um amigo falou, cara, tem um homem chamado Pablo Marçal que quer te conhecer, há 7 anos atrás. Pablo acho que tinha acabado de mudar pra cá. Uhum. E ele quer conectar com o Lucas Luco. Falei, tá, vamos lá. Aí eu vim pra Alphaville. Uhum. E foi ali que eu conheci o Pablo e fizemos uma amizade. Passou alguns meses, eu decidi mudar pra cá. Me mudei e só foi crescimento. Por conta da ambiência que você decidiu mudar. Eu só precisava de um ambiente próspero, onde que as pessoas não estavam preocupadas com me apagar a conta de luz. Tava preocupado em como que vai crescer cada vez mais o negócio. Exatamente. Caramba, que sensacional. Você viveu muito, repetidas vezes, o que você falou aqui no início. Sim. De ter micro-resultados em lugares diferentes. Isso. Então, você tava sendo alguém diferenciado onde você tava num ambiente lá em Belo Horizonte. Sim. Você se conectou com novas pessoas, viveu essa experiência de ter um micro-resultado com eles, que foi essa ativação de eu não quero saber de balada, de festa, de o que a gente vai fazer no próximo final de semana, no próximo rolê. Eu quero saber de como que eu vou crescer o meu negócio. Como que eu vou ganhar mais dinheiro. Exato. Aí você teve isso e veio pra cá. Isso. Foi pra Itaim Bibi. Fez se conectou com um cara que faz agenciamento de jogadores de futebol. Vou mandar até um abraço pra ele, Wesley. Te amo, amigo, obrigado. Ele tá morando em Portugal agora, lá em Cascais. Professor cada vez mais aí, ó. Teve uma ativação com ele também, que ele foi através de uma oportunidade. Veio fazer um escritório aqui, pra se conectar com cada vez mais gente. Depois conheceu o Pablo, que foi mais um... Ele também, lógico, foi interessante pra você. E você se mudou pra cá. Isso. Por uma consequência de várias ações que você fez jovem, lá pra amigo, trás. jovem. Sim. Porque é muito difícil gente da nossa idade ter a cabeça que nós temos, cara. É muito difícil. Então, além de ter sido o meu governante, foi Deus durante todo esse período. Foi meu melhor professor. E é o meu melhor professor. Eu tive que ter sanidade. Pra mim poder viver sozinho um período. O processo, ele é às vezes solitário um pouco. Eu tive que mudar a forma como eu falava, como eu me vestia, como eu me posicionava. Quero saber disso. Desde a primeira vez que eu te vi, eu e o Túlio, a gente já se viu várias vezes, só que a gente nunca parou pra conversar. É verdade. Eu sempre te vi no resort lá com o Thiago Cunésio. Isso. Sempre. E eu sempre te vi muito estiloso. Sempre muito alinhado. Legal. Como que aconteceu essa mudança desse seu jeito de falar, desse jeito de se posicionar e principalmente do seu jeito de se vestir? Eu anotei isso. Quer ver? Vou pegar minha anotação aqui pra te mostrar. Tem um motivo que você anotou, que demais. É muito louco. Eu tenho uma biblioteca aqui com mais de 1000 blocos de nota. Que eu amo anotar. Eu me fiz 2 perguntas. Uma pessoa que é respeitada,
ela consome o quê? Uma pessoa que é respeitada, ela se veste como? E comecei a analisar. Como que o Pablo era respeitado, o porquê que ele era respeitado. Eu falei, por causa desse detalhe, ele fala desse jeito, essa pessoa fala assim, Mark Zuckerberg, ele se comporta assim, Elon Musk quando tá na frente da câmera assim, e comecei a pegar aquelas dicas. Falei, cara, você é assim. Você modelou muita gente. Modelei muita gente. E eu sempre gostei muito de moda, né? Porque eu era artista, né? Eu sou artista. Sim. Eu sou artista, então eu gosto de me vestir bem, eu tenho facilidade em aprender qualquer coisa. Então eu comecei a me modelar. E vendo como as pessoas respeitavam dentro da bolha que o mestre estava inserido. Falei, opa, nessa bolha aqui, que o Pablo é o mestre, as pessoas se vestem, falam, comem dessa forma. Eu tenho que ser assim para ser respeitado. E para eles olharem para mim, eu tenho que ter esse resultado. Você modelou o mestre da bolha. Eu falei, eu tenho que ter esses resultados para eles olharem para mim. Então, eu vou provocar isso. Uhum. Eu precisava de premiações, eu fui um dos caras mais jovens premiados no marketing digital. Você ganhou o prêmio Troféu Influenciador. Agora um detalhe, todos esses troféus que eu ganhei, fui eu que indiquei o Pablo. Sério? Foi eu que levei o Pablo comigo. Caramba! Então eu falei, cara, eu vou anotar tudo que eu preciso para poder ser respeitado nessa bolha. Precisa ter esse tipo de carro, precisa ter esse troféu, precisa de tantos vendidos, precisa de tantos milhões na conta, precisa andar com esse relógio, com isso e tal. E eu comecei a conquistar, coisa por coisa, até ter o respeito dessa bolha. Eu entendi como funcionava o jogo dos influenciadores, modelei um mestre da bolha e assim foi. Caramba! Eu sou capaz de provocar o resultado que eu quiser provocar. Com certeza. E você também. E agindo da forma certa. Da forma certa. Exatamente. Esse jogo de como modelar as pessoas é muito real, cara. Muito real. Sim. Eu apliquei isso na minha vida também. Legal. E é poderoso demais, cara. Você pegar... E não é modelar uma pessoa, não é só se prender uma pessoa, é várias. Pra ter a comunicação que eu tenho hoje, eu comecei a fazer isso com 12 anos. Eu comecei a modelar as pessoas com 12 anos. Legal. Eu modelei o Marcos Paulo, com a oratória dele e principalmente a didática dele. Eu modelei o Pablo. Modelei o Nésio, modelei o Thiago, modelei a Patrícia, modelei a minha mentora, a Kelly Singularidade, modelei um garçom, pra você ter ideia. Uhum. Aprender a servir. Não só isso. A gente foi num restaurante aí, minha família, ele impactou tanto a gente, da forma de atender e tudo mais, eu parei pra ele, espera aí, por que ele impactou tanto a gente só por estar atendendo? O que ele fez? Deixa eu pensar. Aí eu fui pensando comigo, ele fez isso. Ele chamou a nossa atenção assim, e nos cativou assim. Vou usar. Quer um insight pra sua modelagem? Quero. Você tem que pensar assim. Você tem a terra do Pablo como fonte de suprimento. Como milhares de pessoas. Elas entram lá para ter algum tipo de suprimento que seja desbloqueio, aceitação, ser inserido dentro do ambiente, pertencimento. Só que o que o Pablo precisa? O líder, o mestre das terras, também se alimenta. Com certeza. De onde ele se alimenta? Pegar de onde ele se alimenta também. Ser uma fonte dessa de suprimento dele. É a melhor coisa que tem. Analisa onde que os mestres estão se alimentando. E crie para eles soluções, ou seja, uma terra onde que eles podem chegar e se alimentar também. E não só estar ali modelando e alimentando da terra deles, porque você vai ser sempre um eterno aluno. Uau! Aprenda a ser também fonte de alimento para os mestres. Como foi isso pra você, Túlio? Tem um amigo que fala que eu sou a pílula vermelha da internet. A gente vai ter uma conversa daqui a pouco lá embaixo no café, mais empresarial, e você vai entender como foi isso pra mim. O público um dia vai descobrir. E quando quiser descobrir agora em partes, pode acessar lá o Grupo Uriá, minha agência. Vocês vão entender um pouquinho do cash. Do Grupo Uriá. Já que a gente vai conversar sobre isso depois, vou deixar pra depois. Túlio, o Grupo Uriá, você é um empresário muito fera. Você tem esse Grupo Uriá, que é a sua empresa de agenciamento de marcas e empresas. Isso. E também de marcas físicas, né? Pessoas, influenciadores. Você já trabalhou com uma galera
muito fera. O Muita ex-presidente gente. Bolsonaro, Pyong Lee, o próprio Pablo, Multinacionais. multinacionais, artistas. Você reuniu mais de 500 artistas em um evento seu? Acho que foi muito mais. Teve um evento que a gente... Acho que foi o evento da Gospel que você tá falando. A gente trabalhava com uma organização de festa de famosos, né? Uhum. E um evento que nós fizemos, que acho que foi o Halloween, reuniu, acho que foi 636 artistas. Uau. Ficamos em top 3 no Twitter. É, Em ranking eu vi mundial. isso. É. E teve uma festa que eu fiz minha, que foi a Billionaire Celebrate. Uhum. E essa Billionaire Celebrate, eu reuni ali uns 300 artistas e a gente doou duas Audis. Caramba. Eu fiz sem patrocínio nenhum. Eu não quis patrocínio de comida, eu não quis patrocínio de bebida, não quis nada. Nós bancamos tudo da festa. Então os influenciadores foram só pra curtir. Só pra poder consumir na nossa mesa. Na nossa nobreza. Então, isso que deu alguns acessos diferentes. Uhum. E tinha gente que ligava e falava, eu quero participar. Eu quero esse cara fazendo isso pra mim. Eu quero esse cara... Só que isso foi uma fase na minha vida. Uhum. Eu fiz essa fase pra poder crescer rápido em São Paulo. Sim. De ser mais visto. E ser mais visto. E funcionou. Hoje eu tenho acesso a qualquer coisa em São Paulo. Uau. Que sensacional. Você, então, trabalhando com o Grupo Oriá, por exemplo. Dá pra ver que com essa galera, que você trabalhou e ainda trabalha, você tem um network muito pesado e muito forte. Qual é a importância das conexões pra você, Túlio? Porque não são só conexões. Eu falei isso em um podcast recentemente, mas surgiu em um culto na minha casa. Eu tava num momento emocionado, chorando, porque Deus me deu essa revelação. E eu fiquei meio cansado de conexão, sabe, amigo? Cansado de network. Porque toda vez que você faz um network, toda vez que você vai se conectar com alguém, é ambientes que alguém está promovendo alguma coisa. E você entra só para consumir a lista de contatos daquela pessoa e para sair de lá. Só que o network, conexão por conexão, não tem nobreza. Não tem a verdadeira servidão. Existem dois jeitos de servir. Quando você serve e multiplica no propósito de alguém, e quando você serve e as duas pessoas criam um novo fruto. Crescem juntos. Eu entendi que as conexões e o network, ele estava servindo só para necessidade de ser aprovado. Uma necessidade de se sentir pertencente, de mostrar que pode. Só que todo network é substituível. Basta você ter um contato a mais do que eu, que pronto. Eu não vou prestar mais para aquela bolha. Vai vir outro que vai assumir. Então eu entendi que network e conexão não adianta nada se a gente não aprender a alimentar e conversar com o dono disso tudo. E o dono disso tudo é meu pai. Então, quando eu acesso alguém, acesso a nobreza de alguém, acesso às mesas de alguém, eu sei reconhecer a honra do mestre. Eu sei me alimentar e ser dele alimentado. Tudo ao redor, eu aprendi a dar honra para quem me colocou ali. E essa honra me impulsiona. Eu não conecto com mais ninguém por conectar. A gente vai em muito evento hoje e tem vezes que eu nem posto mais, mano. Não posto mais nada. Às vezes a gente tá com alguma super celebridade e eu não posto. Lá em Los Angeles, o tempo que eu fiquei com o Finch lá durante... Acho que foi 2 meses que eu fiquei lá direto. Eu não postei quase nada. Nada. E tinha muita conexão lá. Muito atores internacional. Muito cantor internacional. A casa que eu fiquei lá com ele é do lado da casa do dono da Philip Plan. Uau. Na mesma rua tem a casa do Elon Musk, a casa do The Weeknd. Né? Você esbarrava com os caras lá. E eu não quis fazer nada, porque não é só conexão pra mim. O que eu vou levar de valor pra uma pessoa dessa? Se for pra me conectar, que eu seja um transbordo. Então, as coisas vêm de forma natural, os contatos que eu tenho vêm de forma natural, porque eu não tenho intencionalidade em usá-los. Os networks e os conectores daqui de Alphaville, os conectores que a gente conhece, os networks, eles têm intenção de usar. Usar a imagem do outro para promover algo que eu quero, usar a imagem do outro para que eu faça dinheiro conectando ele com alguém, usar a imagem do outro para poder acessar ambientes, usar a imagem do outro para o meu próprio bem. E eu decidi não querer isso mais.
eu passei a coroa, que é uma coroa suja e com prazo de validade. E não é o que eu sou. Entendi. Não, é profundo. É muito. E é verdade. É verdade. E você entendeu o jogo, que muita gente não entende. Sim. E agiu de uma maneira que muita gente no seu lugar, agiria muito diferente. Sim. Mostraria tudo que pudesse, faria tudo que Usaria pudesse. todas as pessoas. Exatamente. Só que uma hora ia parar de dar o suco. Você pode espremer a laranja uma vez. Só que você ficar insistindo, espremendo. Não vai sair tem hora mais. que não vai sair mais. É onde que as pessoas se cansam. Aí você vê um monte de gente que trabalha com conexão, que trabalha com marketing, trabalha com network, pobre, endividada, cheio de inimigo, com um monte de gente com ranço da cara deles, porque ele mesmo colocou o prazo de validade no próprio pé. Às vezes o pobre não é nem de financeiro, é pobre daqui, né? É, mas os dois acaba quebrando tudo, é uma consequência, porque nenhuma pessoa foi feita para ser usada. O único que pode nos usar se chama Deus, mano. Você tem o seu valor, você tem a sua honra. Eu posso vir fazer uma parceria comercial com você. E a gente disso gerar fruto. Mas inconscientemente, só porque você é um cara que tem muito resultado e você faz parte da minha agenda de contatos, eu querer te usar para o meu próprio benefício, uma hora você vai descobrir. A minha mãe fala uma coisa para mim que é muito importante. Minha mãe virou para mim um dia e falou: Túlio, tudo que é feito nas trevas um dia vem à luz. Nossa, repete isso aí. Tudo que é feito nas trevas um dia vem à luz. Pega isso aí, mano. Então Nossa. vem, a clareza vem. E se a clareza chega para um mestre, para um nobre, e ele descobre que tudo que ele construiu, que todo o ambiente de transformação dele, de manifestação da glória de Deus, que todo o potencial do trabalho dele, que tudo que ele conseguiu de riqueza está sendo usado só para um bem próprio, individual, essa pessoa vai ser despedida. Tudo que um dia faz nas trevas vem à luz. Vai ser demitida daquele posto. Então, se for trabalhar para alguma pessoa, para algum mestre, trabalha para ele. Trabalha para ele. E se for nos mestres que estão na terra, que são os nossos governantes, que são nós que temos governo sobre aquilo que a gente produz, que se você quiser tirar alguma coisa de mim, que seja para multiplicar na vida de muitas pessoas. Porque se a gente descobre que você está tirando de mim para multiplicar somente na sua vida, você vai ser demitido. Porque não é assim que Deus faz. Não é assim que nada funciona. Não é assim que o nosso pai faz. Puxar o tapete do outro para crescer é feio. É horrível. E o mais louco é que esse tipo de pessoa, eles são os que falam bem de você aqui, mal de você ali. Aí vem uma pessoa que fala bem de você, fala bem de novo, porque ele tem que ser aceito. Ele tem que se fazer pertencente. Então ele vai odiar o sucesso que você tem, mas vai te amar para puxar um pouco do perfume que você carrega. É solitário. É. E é árduo o processo. Então eu decidi não sentar mais em cadeiras que eu me parecesse com isso, porque eu não sou. E nem andar com pessoas que têm esse perfume. Mas essas pessoas sempre vêm para poder tentar pegar o meu perfume. Uau. E tá tudo bem. Que quando elas chegam, eu já tenho experiência de ter tido no lugar que elas estiveram. Então, ou elas vão sair transformadas, ou vão sair exortadas. Mas porque escondidas não vão ficar. Não vão sair. Você entendeu o que o Túlio acabou de falar aqui? Até os gigantes têm que ter essa forma de pensar, essa sensibilidade de mudar o ambiente também. Eu não quero me parecer... O Túlio falou aqui, eu não quero me parecer com pessoas que são assim, porque eu não sou assim. Isso. Eu não quero andar com pessoas que fazem atitude X, que eu não gosto, que eu não faço, então eu vou embora. E eles vão querer me procurar de novo pelo que eu tenho, ou pelo que eu faço, pelos meus acessos. Isso. Mas não vai sair escondido pelo que fez, porque tá querendo me usar. E isso é muito poderoso. Muito. E o mais louco é que as pessoas que usam outras são as que mais reclamam quando estão sendo usadas.
Toda vez que eu vejo alguém, nossa, eu sou muito usado. As pessoas só querem me usar, só querem fazer isso comigo. Vamos puxar o histórico? Vamos imprimir seu histórico Quantas vezes você já fez isso? Tem um sentido. Só que há a diferença. Quando você é um mestre de uma boa terra e as pessoas só querem suprimentos, aí é você que precisa ser bom de recrutamento. Eu, Túlio, errei muito de recrutamento. Errei recrutar pessoas para serem meus amigos, errei recrutar pessoas para trabalhar comigo, errei recrutar pessoas para poder ter relacionamento comigo. Por quê? Porque eu estava focado só na lógica do que meus olhos poderiam enxergar. E na sensibilidade da carência que eu demonstrava. E existe um monte de gente que consegue sentir perfume disso. Da fraqueza. Para se parecer suprimento. E na verdade não é. É lixo. É tipo você comer McDonald's todo dia. Ou você vai engordar, ou você vai entupir uma veia. Mas é gostoso. Pode parecer bom ali, mas no longo prazo... Ao longo prazo vai aparecer algum demais. problema. Vai zoar. Túlio, você falou muito aí sobre o seu propósito, sobre sempre ter essa sede de ajudar outras pessoas, de transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Como foi, então, a sua jornada como mentor? Porque você é mentor de muitas pessoas. Ah, mas a galera não tá na minha mentoria. Tá, mas você é um influenciador. Entendeu? Você influencia o comportamento de pessoas. Sim. Como foi pra você ter essa clareza e como é essa sua jornada como mentor hoje? Legal. Então, eu acredito que eu sou mentor desde quando eu comecei a ter o microfone na minha mão. Que foi nos palcos, seja cantando, seja com as minhas atitudes. Eu era o mentor. Porque todo líder, ele é líder. Independente se ele está preparado ou não. Então tem muitas pessoas que me seguiram em momentos que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Pessoas que me acompanharam em fases que eu não tinha os resultados que eu tenho hoje. Pessoas que me acompanharam na derrota e acabaram ficando derrotados também. Porque isso também é o espírito de liderança que você carrega. Então um dia eu despertei. Falei, cara, tem muita gente que depende de mim. Que me enxerga de uma forma que nem eu me enxergo. Então eu entrei em momento da introspecção. Falei, Deus, eu não quero falar de inteligência emocional, não quero ser um coach. O que o Senhor tem pra mim? Você quer que eu fale de quê? Aí Deus falou, preste atenção na comunicação das pessoas. Falei, beleza. Comecei a prestar atenção. Você falava uma coisa, eu interpretava errado, eu ficava com raiva. Aí outra pessoa, falei, pera, velho. As pessoas com mais influência estão com problema de se comunicar. Elas não têm clareza na comunicação delas. Eu comecei a entender e a estudar inteligência social. A arte de socializar. A arte da empatia. A arte de transferir luz na lógica das pessoas. E não na minha lógica de interpretação. Que em uma palavra que eu falo, pode ser um gatilho para você. E para mim é só uma palavra. E pelo fato de você não ter sido treinado para na hora você querer resolver e transferir aquela treva para fora e a gente transformar em luz, as pessoas se fecham, entram em conflito. Emocionalmente também, né? Entram em conflito. Então eu entendi que eu precisava ser alguém que vai levar luz. Foi aonde que eu me tornei especialista em comunicação. Uau. Isso me ajudou na viralização de muitos perfis, isso me ajudou em resultado para os meus clientes, isso me ajudou com as minhas palestras, isso ajudou com o meu livro, ajudou com tudo. Porque eu entendi como as pessoas se comunicam e por que elas se comunicam assim. Por que elas são reativas à minha comunicação. Por que elas são reativas ao meu governo. Exatamente. E entender por que elas se comunicavam daquela forma. Você falou aí, Túlio, sobre... você estudou sobre inteligência social. Você também é expert em infoentretenimento. Isso. Isso sempre teve com você? O infoentretenimento é informação através do entretenimento. Sim. Como as pessoas, elas consomem muito conteúdo Nutella, que é aquele conteúdo que é só dopaminérgico, que é gostoso, tem um açúcar, é gostoso ali de consumir, mas não carrega nada. Uma hora você vai no banheiro. Pronto. Então eu falei, eu quero levar informação através do entretenimento. As pessoas já vão assistir um conteúdo,
elas vão se divertir com aquele conteúdo, vão ser neutralizadas de alguma forma com aquele conteúdo e vai sair diferente. Vai ficar algo, vai reter aquela semente. Então eu criei o infoentretenimento, levar informação através de mensagens na lógica das pessoas, da forma que o porteiro que elas têm no cérebro delas aceite. Uau. Tudo é de como você se comunica, realmente. A sua forma de se comunicar mudou a sua forma de agir na parte da do infoentretenimento. Isso. Porque você não quis fazer como todo mundo estava fazendo. Você quis entregar informação valiosa através de conteúdos dopaminérgicos. Isso. Para as pessoas de alguma forma que consomem esse tipo de conteúdo serem transformadas. É isso. Uau. Túlio, agora eu vou pegar aqui. Esse livro aqui não está só de enfeite. Então eu vou usar ele aqui para fazer algumas perguntas para você. Tá bom. Aqui no seu livro, deixa eu ver, você fala sobre... Quando eu vi isso aqui, isso realmente me despertou um interesse muito grande. Que é capítulo 6. Quem cancela, promove. Como assim? Hoje a gente tem uma cultura do cancelamento muito forte, né? E todo mundo odeia ser cancelado. Mas tem uma faísca boa nisso? Como assim? A sua frase: todo mundo odeia ser cancelado, mas todos odeiam ou todos amam cancelar. Todo mundo odeia ser cancelado, todo mundo ama cancelar. Julgar o outro. Então, se colocar numa posição de destaque e receber todo aquele caminhão de haters, caminhão de crítica, para muitas pessoas é difícil a assimilação, a associação. Mas para elas é muito fácil dissociar a ideia do destaque e se colocar na posição onde que elas levam o cancelamento. Então ele promove. E por que promove? Se você faz boas ações contínuas, isso só o grupo de pessoas que te acompanham mesmo ali irão te aplaudir. Mas se você experimentar falar uma palavra fora de contexto, aí você quebra tudo. Uma frase mal colocada ou uma ação diferente da lógica de toda uma bolha de influência, todos vão olhar para você, para te criticar. É isso que funciona no Brasil. No Brasil funciona duas coisas: ou você vai ser um palhaço na internet, ou você vai ser cancelado. Se você for bom no que você faz, vai demorar para você funcionar. Vai demorar para poder ser viral. E tem diferença entre ser nichado e viral e ser viral para uma população em geral. O que o Pablo fez de movimento de cancelamento foi para poder provocar a viralização dele em geral. Todas as bolhas. Em todas. Então o único gatilho que ele usou ali foi falar o que ninguém quer ouvir, foi falar palavras específicas para que todo mundo rebata, criar cenários idiotas para que todo mundo critique ele. E ele teve falar que é um mentiroso. Que é um mentiroso, ele teve que ter peito para passar por isso. E todos promoveram ele. Mas todos que promovem através do cancelamento não têm o resultado que o cara que tá sendo promovido durante aquele percurso. Uau. É a única forma que a internet funciona. Você não vê influenciador indo pra internet elogiar um outro. Você não vê página de fofoca elogiando alguém. A não ser que você pague. Mas você vê eles brigando um com o outro. Então, de onde que eu tirei isso? Eu fui muito cancelado, amigo. Já tive minha fase no cancelamento. Eu falei isso num podcast esses dias. Eu tenho 28 anos de idade. E com 28 anos de idade, sem ter pais que eram empreendedores, sem ter tido inteligência emocional, coaches, mentores, eu errei muito. Errei com muitas pessoas. Mas aprendeu com isso. Errei com muitas pessoas, eu errei no processo, errei com muitas coisas pequenas que se tornaram gigantes. E na mão de gigantes. Só que o que eu fiz com isso? Eu aprendi. Mudei a rota e continuei provocando o resultado. Então tudo na minha vida foi uma grande lição. Uma grande lição. Foi o que o Pablo falou comigo ontem. Ontem eu fiz uma pergunta pra ele. Falei: Pablo, eu tô há 6 anos com você. Eu vi. Nós estamos trabalhando juntos aí pra mudar o mindset dos influenciadores. Já reunimos muito. Só no Método IP foram mais de 300 influenciadores que eu levei. Uau. Então,
O que você me disse? Porque eu passei por grandes cancelamentos. E tem hora que parece que não entra a mensagem na cabeça deles. Porque eles estão viciados em números, em troca de likes, em brigar para poder ter mais seguidor. Ele falou, Túlio, o morto, quando ele levanta do caixão, ele assusta. Você só vai ser engolido se você continuar deitado no caixão. Levanta. Porque quando você levantar do caixão, até aqueles que te amam não vão gritar glória a Deus. Eu lembro dele Eles vão falando. sair correndo. Porque é assustador. Que é assustador. Então seja assustador para quem te critica. Ele Continue falou também provocando algo resultado. É isso que ele falou, né? Se as pessoas não gostam do quê? De Deus, fala de Deus dia, tarde e Isso. noite. Não gosta de falar do quê? De virilização? Fala de virilização dia, tarde e noite. Não gosta de falar do quê? De processos, por exemplo, né? Dessa parte de você mudar sua mentalidade, ter uma mindset diferente. Dia, tarde e noite. Fica provocando isso. Porque até... as pessoas não têm facilidade em resolver, Lindão. Se você vê pessoas brigando de influência, você não vai ver elas sentadas numa mesa para resolver. No dias de hoje, você não vê. Elas se sentam só para brigar. Só para isso. São poucos que têm a nobreza de chegar ou assumir que está errado, ou para sentar e resolver. Ou para sentar e do resolver. outro. Exatamente. É muito mais prático nos dias de hoje ir para a internet, onde que tem um monte de gente que não acompanhou o processo. Um monte de pessoas que estão com a vida mais desgraçada do que tudo, só para poder apontar o dedo para alguém, só porque alguém mandou. Gente que não tem controle da própria vida, sendo guiado por alguém que também não tem controle das próprias ações. Para cancelar alguém sem entender o processo, o porquê. Uau. Ninguém faz pergunta mais, as pessoas só querem ir direto no atacar, direto em machucar. Tem muita gente ferida. Por isso que tem muito influenciador em depressão. É por isso que existem tantas pessoas em depressão, tanta gente acabada emocionalmente. Você também falou que... eu ouvi uma história que você também contou que passou por um momento forte de depressão. Passei, fiquei 1 ano parado. Como foi isso? Cara, foi surreal pra mim, porque tinha coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Nunca. E... acho que eu nunca falei disso num podcast, hein? Tu tens a primeira vez, então. Vambora. E eu passei por um cancelamento, porque eu estava dentro Já volto pra cá. de um relacionamento, e eu não sabia que eu estava sendo vigiado nesse relacionamento. A pessoa que estava comigo, ela tirava print das minhas conversas, filmava as minhas negociações. Lembra que eu falei do Túlio imaturo? Sim. Do Túlio que não foi treinado e que Pra aprendeu no escolher as pessoas processo. corretas, sim. Exatamente. Então ele pegou esse processo de imaturidade e documentou muita coisa. E uma das pessoas que participaram desse processo, foi um grande influenciador, uma grande influenciadora, chegaram até nós pra gente poder lançar uma festa, um evento deles. Sim. Eu tive 2 pessoas na empresa comigo que eles roubaram do caixa da empresa. Nossa. Eles roubaram do caixa da empresa. E eu tive que assumir a bronca sozinho. Eu lembro que foi num domingo à noite. Já viu alguém que receber as pessoas que você roubou na sua casa domingo à noite? Não. Pois é. Eles me ligaram num domingo à noite falando que tinham descoberto alguma coisa. E perguntaram se podia ir até a minha casa. E eu recebi eles na minha casa. E eu dei de cara com isso. Com o que tinha acontecido. Caramba. Na hora eu não podia acusar ninguém. Assumi a responsabilidade e falei, quanto que falta? X. Vou colocar o X que falta. E pronto, resolveu. Só que eram 2 pessoas, esses 2 influenciadores, que estão acostumados com uma rotina de cancelar pessoas. Que estão acostumados com o ódio ser a principal fonte de suprimento. Não estão acostumados a liberar perdão. E nem acostumados a separar as coisas. Tipo, isso aqui aconteceu por causa disso. Tá aqui, já chama o problema. Resolvido. Pronto. Não. Mandei aquelas pessoas embora que estavam comigo. Resolvi o problema. Quando eu entreguei o evento, finalizou, fiz... Acabou. No dia seguinte, estavam os stories lá. No ar. Putz. Passou uma semana, a pessoa que estava comigo, a gente se separou. E eu descobri tudo isso que estava sendo documentado há muito tempo. Então foi um choque. Porque
confiei em pessoas que eu recrutei errado. Entendi. Então, esse processo eu passei sozinho. Eu lembro que eu li sozinho, que eu falo... Sim. Internamente falando, sim. Mas eu liguei para alguns amigos. Eu não tive problema com ninguém que é governante. Eu não tive problema com ninguém que está acostumado a ter muita grana. Eu não tive problema com ninguém que é dono de empresas sólidas. Eu não tive problema com ninguém que instituciona. Então eu liguei para eles. Liguei para o Pablo. Falei, Pablo, tá acontecendo isso. A culpa é sua. Você foi trouxa. Você recrutou errado, agora aguenta. E liguei para outro e falei assim, Tulinho, eu tô com você. Eu te ajudo até depois do fim. Aguenta a bronca. Porque a responsabilidade é sua. Você recrutou errado. Aí eu tava sem entender desse recrutamento. Até que um dia eu liguei para um pastor, amigo meu. Ele falou assim, Túlio, te explicar sobre colheita. A gente fala que o que nós plantamos, a gente colhe, certo? Sim. Só que dependendo da pessoa que você coloca do seu lado, o que ela plantar, você colhe também. Aí eu, como assim? Você tem um coração bom. Você plantou coisas boas na sua terra que te rendeu bons suprimentos. Só que as pessoas que estavam do lado, elas plantaram outra coisa, só que estavam frequentando a terra que você também plantava. E quando elas saíram, o fruto ficou. E a responsabilidade é sua, porque você não limpou a terra. Você não higienizou. Deixou outras pessoas entrarem que não estão acostumadas com uma terra próspera, colocarem lixo para ser multiplicado. Nossa. Limpa a sua terra. Tá na hora de higienizar. Aí aquele aí foi um baque pra mim. Foi um baque, eu falei assim, cara, aprendi. Aprendi, doeu. Mas aprendeu. Doeu muito, mas aprendi. Uau. Caramba. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Vem pra ensinar a gente de alguma forma. Então, é justamente saber lidar com as adversidades que vêm. Por mais que seja forte. Muito forte. Pra finalizar, que nosso tempo tá acabando, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do seu livro. Pessoal, ó, esse aqui é o livro do Túlio. Social além da rede. Governa o algoritmo da Matrix ao digital. Aqui, ó, esse livro é fera. Escrevi em 3 dias esse livro, você acredita? Nossa, caramba. E mais uma pergunta que eu tenho pra fazer do seu livro é outra coisa que você fala aqui também, que é sobre... Aqui. O paciente domina a arte do tempo certo. Explica isso pra gente, na prática. Como que o paciente domina a arte do tempo certo? O paciente é aquele que observa. Tem grandes empresários que falam que a crise é o melhor momento de se investir, porque lá surgem oportunidades. Só que quem te disse que as pessoas não estão em crise todos os dias? Tá todo mundo em crise toda hora. Toda hora tem alguém em crise. Então, quando você acessar ambientes que você quer ser promovido, observe qual que é a crise daquele ambiente. Porque a crise de um combina com o do outro, 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 com o do outro. E quando se trata de ser viral, quando se trata de ser grande, não é atacando uma população inteira. É crescer em bolhas. Ah, a crise dessa bolha é isso, vou resolver. A crise dessa bolha é isso, vou resolver. A crise dessa bolha é isso, vou resolver. Se cada bolha tiver ali 50 mil, 30 mil, 20 mil, 1 milhão de pessoas, o acúmulo desse resultado e os holofotes que vão se virar para você são grandes. Só que não tem como observar a crise se você não for paciente. Só porque pessoas, você vai querer agir pra acabar com ela logo. Ou você vai criar uma nova. E as pessoas não gostam de quem cria a crise. Elas gostam de quem resolve. E se você é impaciente, você cria as coisas. Cria confusão. E toda aquela crise que não tinha nada a ver com você é transferida. Nossa. Aí você vira o ápice do problema. Então, o paciente, ele sabe a arte do tempo certo. Observa, cria em silêncio e promove na hora certa. Uau. Uau. Túlio, para finalizar, fala aí, dá uma mensagem final. Quando eu vou falar, como eu comunico com os jovens, com as famílias, eu dou uma mensagem para cada, pros jovens e pras famílias. E eu quero que você faça a mesma coisa, para dar essa mensagem final. Como que você vê os jovens, dá uma mensagem final pros jovens de hoje em dia e pras famílias também, para todo mundo crescer junto?
Vamos falar pros jovens? Primeiro pros jovens. Vamos lá. Não desista, cara. Não desista. Eu sei que acumular erros é uma coisa que pesa muito. Dá uma dorzinha nas costas. Só que os erros acumulados, eles vão te lembrar do processo que você enfrentou para quando olhar para alguém que está errando, você ter a paciência que ninguém teve com você. Que você pode ser o maior ofertante dessa geração. Se levantar como um grande influenciador, que mesmo sendo acusado falsamente, apontado, acumulado muitos erros, muitas divergências, vai ser o cara que vai resolver o problema de uma geração doente. Você não tem culpa da geração estar como está. Você só foi um personagem no jogo de um monte de gente ferida. Seja a cura. Oferte um amor, independente do acúmulo que as pessoas tentaram jogar em cima de você. Isso é pra você. Você tá pegando a geração mais doente da internet. A geração que mais cancela. A geração que mais fabrica haters. A geração que não tá nem aí pra sua saúde emocional. Seja a cura pra eles. Amém. Seja a oferta de amor que eles nunca receberam. Seja o cara que quando eles vão olhar, eles vão falar, poxa, eu devia ter sido diferente. Vou começar a ser agora. Tem muita gente que não vai ter nem coragem de te pedir perdão, mas vai mudar de vida. Só porque você continuou. Não parou. Não para. Não vou. Essa é pros jovens. Uau. E pras famílias, Túlio? Pras famílias é que você se mantém unidos. Unidade. Em unidade. Porque a unidade de uma família, ela potencializa bênçãos no céu, que já estão disponíveis. Amém. É como se você abrisse e começasse a cair. Um lar é muito importante. Jesus, antes de ser o Salvador, ele teve um lar. Um lar com amor, um lar com respeito, um lar com ensinamento. E se o seu lar hoje tem tudo ao contrário disso, você não se parece com o mestre. É por isso que você não acessa o que já está disponível para você. Mude o comportamento. Mude as intenções. E faça com que a sua família enxergue em você o que também está dentro deles. E traga as bênçãos para todos que necessitam comer, viver, multiplicar e prosperar. Uau. Túlio, muito obrigado, cara, pelo nosso episódio. Tamo junto. Fala aí pra galera o seu Instagram, onde a gente pode achar o seu livro também. @TúlioVitti, VITTY. O livro está disponível em todas as livrarias digitais. Pode dar um Google lá, Túlio Vitti, Social Além da Rede, que vai aparecer um monte. Uau. Gente, esse foi o gigante do Túlio. Cara, obrigado por... É uma honra te receber aqui no Storytelling TV. É uma honra minha, você é Tamo fera. junto. Obrigado por ter compartilhado a sua história. Obrigado por ter compartilhado os insights que você tem pra nos dar. Amém. E esse foi mais um episódio. E eu te vejo no próximo. Tamo junto. Bora.